queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 53 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Para a nossa aula de hoje, é bom que você já tenha em mãos os seguintes materiais: o seu caderno de língua portuguesa, a caneta, o lápis, a borracha e o apontador, para que você faça as anotações referentes ao que iremos estudar. E o assunto de nossa aula de hoje é também um assunto relacionado à ortografia. Hoje nós vamos aprender a diferenciar algumas palavras que são muito parecidas na grafia, porém existem situações em que nós devemos empregar de uma forma ou de outra. Então é o caso do mas e mais. É o caso do onde e aonde, o traz com S e o traz com Z, mal com L, mal com U, ao encontro de e de encontro a, afim junto e afim separado, senão junto e senão separado, né? Entre outras aí que podem estar surgindo, e se a gente não fizer tudo nessa aula de hoje, com certeza numa próxima aula a gente faz mais um apanhadão assim de ortografia para aprender bem essas palavrinhas aí quando empregar cada uma delas, tá? Então, os objetivos propostos para nossa aula de hoje são conhecer as diferenças ortográficas entre essas palavras que são tão parecidas, né? E praticar a ortografia também dessas palavras para que a gente possa memorizar a regra, né? E não esqueça mais. Então vamos começar. Hoje nós vamos estudar então a ortografia, né, dessas palavras que são muito parecidas, porém escritas e também significados distintos. Começando então com esse primeiro trio aqui. Aqui nós temos um trio, né? Não é uma dupla, é um trio. Mas, sem acento, mas com acento agudo no A e mais. Qual é a diferença destas três palavrinhas para não errar mais? Muito bem. Mas, conjunção adversativa. Então, quando é que eu devo usar mas? Quando eu estou escrevendo uma frase e eu quero dar aquela ideia de contrariedade em relação ao que eu disse anteriormente. No caso aqui, o mas pode ser substituído por porém, todavia, contudo, entretanto. Então, faz o testezinho lá na tua frase, né? E aí, se tiver essa equivalência, é mas, conjunção adversativa. Olha lá o exemplo. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso agora. Então, eu dei duas ideias contrárias. Vamos ver se eu posso trocar o mas pelo porém? Sou muito calmo, porém estou muito nervoso agora. Então, mas, conjunção adversativa. Mas, com acento agudo agora na letra A. Esse mas é um adjetivo. É a forma feminina no plural do adjetivo mal, né? Então, por exemplo, menina má, meninas más, ok? Exemplo, eles só têm más ideias. Então, uma dica para a gente utilizar corretamente esse mas é que a gente substitua lá na nossa frase pelo seu antônimo, que é boas. Então, eles só têm boas ideias. Então, esse mas é escrito com acento agudo no A, porque trata-se de um adjetivo. E ainda o terceiro, que é o mais, tem um i ali no meio, né? Advérbio de intensidade. Possui como antônimo a palavra menos. Então, a gente já vai usar essa regrinha para saber se deve ser escrito dessa forma, né? Nesse caso, então, ela indica soma ou aumento de quantidade de algo.
Embora seja mais utilizada como um advérbio de intensidade, né? Dependendo da função que ela exercer na frase, esse mais também poderá ser um substantivo, uma preposição, pronome indefinido ou ainda uma conjunção, tá? Mas, via de regra, ficamos lá com o advérbio de intensidade, que é o contrário de menos. Então, olha os exemplos. Quero ir mais vezes para a Europa. Quero ir menos vezes. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Um mundo melhor e menos justo. Jonatas foi à festa com seu amigo mais sua namorada, né? Então, ali dando essa ideia de soma, de adição, né? Foi com seu amigo menos com a sua namorada. Opa, então aqui eu pude fazer a troca pelo menos, então é tudo mais, com i. Então, essa é a diferença do trio de palavras para a gente não errar mais. Agora vamos para onde e aonde. Muito bem, então para começar, nós devemos lembrar do que? Onde indica a ideia de permanência e aonde sempre dá a ideia de movimento, né? Essa é a primeira coisa. A palavra onde indica o lugar onde se está ou o lugar em que se passa um acontecimento. Está ligada sempre a verbos que expressam permanência no local. Olha lá os exemplos. Onde ela está? Né? Em que lugar ela está? Não sei onde começar a caminhada. Não sei em que lugar começar a caminhada. Então, ideia de permanência, tá? Já a palavra aonde, que tem essa preposição ali na frente, né? Vai indicar o quê? Movimento ou aproximação. E ela está ligada a verbos que sempre expressam ideia de movimento. Quais são os verbos? O verbo ir é um verbo que indica movimento, porque quem vai a algum lugar, então vai ter que se movimentar, da ideia de movimento, né? Olha os exemplos. Aonde você quer ir? Aonde vai com tamanha pressa? Vamos aonde ele quiser ir, né? Uma dica aqui, ó. Substitua as palavras aonde ou onde por para onde. Se fizer sentido, você deve utilizar aonde. Então, olha só, aonde você quer ir? Para onde você quer ir? Fez sentido. Então, tenho certeza que deve escrever aonde, ok? Essas são as dicas, então, para essa dupla, né? A dupla do onde e aonde. Mais uma dupla agora, a dupla do traz com S e do traz com Z. Quando que a gente deve usar traz com a letra S, né? O traz com S e acento agudo na letra A é um advérbio e significa na parte traseira, na parte de trás, tá? Sendo utilizado então como sinônimo de atrás, detrás, após, que é tudo com S. Esse termo ele vem sempre precedido de uma preposição e, nesse caso, então, desempenha o papel de advérbio de lugar, formando uma locução adverbial. Olha lá os exemplos. Não olhe para trás enquanto dirige. Depois da bronca, ele não saiu de trás da cortina. Com certeza existe muita coisa por trás desse caso. Observação, a palavra atrás, ela é grafada também com a letra S no final, tá? Veja, nesses exemplos que a professora deu ali, o traz veio sempre acompanhado de uma preposição, né? Para, de e por, ok? Então, usa essa regrinha aí para você não confundir mais. Quando que eu devo usar traz com Z, tá? Então, traz com Z é uma forma derivada do verbo trazer. Trazer já se escreve com Z. Então, traz, de trazer, também é com Z, né? Que significa transportar, levar, conduzir,
etc. Olha os exemplos do traz no sentido de trazer. Todos os dias Joana traz sua marmita. Dinheiro não traz felicidade. E traz o guarda-chuva, pois está chovendo. Então, se é do verbo trazer, escreve com Z, ok? Então, fica aí as dicas da dupla traz e traz. Agora vamos para a dupla mal com U, mal com L. Também gera muita dúvida, mas temos aqui dicas bem fáceis para a gente não errar mais. Mal com L, né, é o antônimo de bem, ou seja, é o contrário da palavra bem. Portanto, eu devo usar essa regra na hora que eu vou aplicar na frase. Posso falar mentalmente só para mim mesma, né? Para eu ter certeza se eu estou escrevendo corretamente. Então, estou me sentindo mal, né, com L, essa manhã. Porque eu poderia dizer estou me sentindo bem essa manhã. Então, fez sentido. Então, esse mal é com L. Fui muito mal no exame final. Fui muito bem no exame final. Se fez sentido, é porque esse mal é com L. Agora, o mal com U. O mal com U é o contrário da palavra bom, tá? Então, você deve sempre utilizar essa regrinha também, fazer a troca mental para saber se está escrevendo corretamente, tá? Veja lá os exemplos, ó. João é mau aluno, porque João poderia ser bom aluno. Opa, fez sentido. Então, mal com U. Ele foi muito mal comigo, ele foi muito bom comigo. Mal com U. O chefe sempre estava de mau humor. Mal com U, porque o chefe sempre estava de bom humor, ok? Então, se faz sentido a troca pelo bom, o mal é com U, ok? Agora vamos à dupla ao encontro de e de encontro a, né? Também é possível haver essas duas possibilidades, mas elas significam coisas distintas. E muitas vezes a gente não emprega corretamente essa expressão. Ao encontro de é uma expressão usada para indicar que está de acordo com. Olha só que interessante isso aqui. E de encontro a é uma expressão que a gente vai usar para indicar discordância. Então, uma é o contrário da outra, tá? Olha lá os exemplos, ó. Meu novo trabalho veio ao encontro do que eu desejava. Por quê? Porque meu novo trabalho está de acordo com aquilo que eu desejava. Então, ao encontro, né? Vamos ao encontro de nossa turma? Vamos para junto de nossa turma, tá? Essa questão está indo de encontro aos interesses da empresa. Esta questão está indo contra os interesses da empresa. Então, se eu usar de encontro, é porque eu estou indo contra, né? Eu estou confrontando. A decisão tomada, foi de encontro às reivindicações do sindicato. A decisão tomada foi oposta às reivindicações do sindicato. Então, muito cuidado ao empregar essas duas expressões, né? Porque, a princípio, elas são ali, parece que está dizendo a mesma coisa, mas elas têm significados opostos, né? A primeira é estar de acordo e a segunda é discordar, ok, pessoal? Muito bem, então, grava aí e anota tudo em seu caderno. Agora, vamos falar um pouquinho da dupla afim separado e afim junto. Então, o afim, quando deve ser usado separado, né, faz parte de uma locução chamada prepositiva, que é o a fim de. Nesse caso, ela vai ter o significado de finalidade, tá? Ela representa uma intenção, um objetivo, um propósito. Então, com a intenção de significar finalidade, sempre separado. Exemplo, a fim de discutir temas da atualidade, a professora chamou um especialista. Então, você pode trocar ali, por exemplo, com a finalidade de discutir,
com o objetivo de discutir, né? E aí você tem a certeza de que esse a fim de é tudo separado, ok? Muito bem. Agora o afim junto. Quando que a gente deve usar esse afim escrito junto, pessoal? Tá? Então, usamos esse termo escrito junto quando pertence às classes gramaticais de substantivos e adjetivos. Ou seja, quando indicar o quê? Uma afinidade, né? Como substantivo, então, ele sempre vai ser sinônimo de afinidade, parentesco, aliado, tá? E com função de adjetivo, ele vai significar igual, semelhante, próximo. O plural de afim é afins, e aí a gente escreve com a letra N, né? Porque o plural precisa trocar daí o M pelo N. Muito bem. Exemplo lá então, ó, irei convidar todos os familiares e afins, né? Ou seja, todos os familiares e todos aqueles que têm parentesco ou afinidade comigo, né? O outro exemplo, o espanhol é uma língua afim com o italiano, ou seja, é uma língua semelhante com o italiano. São Paulo e Campinas são cidades afins, são cidades próximas, né? Então, ficou aí as regrinhas do afim separado e do afim junto. Agora vamos falar da dupla senão junto e senão separado. Então, quando que eu devo escrever senão tudo junto? Tá? Quando significar do contrário, caso contrário, a não ser. Olha lá os exemplos. Tenho que ir à aula, senão perderei os comentários do professor. Tudo junto, por quê? Porque isso ali tem a mesma equivalência de caso contrário, ó. Tenho que ir à aula, caso contrário, perderei os comentários do professor, tá? É só fazer a troca, pode ser mentalmente mesmo, e aí você não erra na escrita. Se não, agora, duas palavras separadas, né? Então, quando ele é escrito separadamente, ele dá a ideia de caso não, tá? Por quê? Porque impõe uma condição, certo? Essa expressão ela é formada pela conjunção se, que é uma conjunção condicional, e pelo advérbio não. Então, está impondo uma condição, tá? Olha lá o exemplo. Se não chegar a tempo da aula, perderei a prova. Escrevi de forma separada, porque eu posso trocar pelo caso não. Caso não chegue a tempo da aula, perderei a prova, tá? Então, aqui eu tenho essa equivalência, né? Eu tenho esse sentido, ok, pessoal? Vamos falar agora da dupla A com H e A sem H, que também gera muita dúvida nas pessoas e as pessoas normalmente empregam de forma errada, né? Porque desconhecem a regra, tá? Quando que eu devo usar, então, o A com H e acento agudo no A? Então, presta atenção na grafia desta palavrinha. Quando ela for uma forma do verbo haver, tá? E quando que será uma forma, então, do verbo haver? O verbo haver, a gente já sabe que é um verbo impessoal, é um verbo sem sujeito e ele também possui o mesmo sentido de existir, né? Essa forma verbal ela é conjugada na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Olha o exemplo, há muitas pessoas no mundo. A com H e acento agudo, por quê? É no sentido de existir, é o A do verbo haver. O sentido é existir, né? Existem muitas pessoas no mundo. Mesmo sendo plural esse muitas pessoas, o verbo a, sempre grafado na terceira pessoa do singular, porque aqui ele é um verbo impessoal, não esquece disso, tá bom? Muito bem. Olha o outro exemplo ali, ó. Há muito erro nessa prova. Há muitos erros nessa prova. Então, indiferente se é singular ou plural, esse A deve ser escrito com H
acento agudo no A e no singular, ok? Muito bem, essa é uma situação. Qual seria a outra situação? Ó, também nós devemos utilizar essa grafia, né, para esse A, em frases que expressam tempo passado. Nesse caso, a gente pode substituir pelo verbo fazer ou ter, para ter a certeza de que é o A do tempo passado. Olha lá. Há muitos anos que não vejo Miguel. Faz muitos anos que não vejo Miguel. Há muito tempo que não comia doces. Tem muito tempo que não comia doces. Então, esse A está indicando um tempo passado. Deve se escrever dessa forma, com H, tá bom? Fique atento numa coisa. É muito comum usarmos esse termo com a palavra atrás. Por exemplo, ó, estive nos Estados Unidos há 1 ano atrás. Isso é muito comum na nossa fala coloquial, mas não há necessidade, tá? Porque como o A com H, o A do verbo haver, ele já indica passado, basta eu dizer estive nos Estados Unidos há 1 ano, ok? Porque esse A já está indicando passado. Então, se eu usar o atrás, eu vou estar sendo o quê? Redundante, né? Então, não tem a necessidade dessa redundância na frase, ok? E o A, só o A sozinho, né? Esse A é um artigo definido, utilizado antes de substantivos. Ele é diferente do A do verbo haver, que indica tempo passado, tá? Esse A, ele é utilizado para fazer referência a uma ação futura, a algo que ainda vai acontecer. Além disso, ele é empregado quando nós estamos nos referindo também à distância. Então, vamos ver 2 exemplos. Um que indica tempo futuro e um que indica distância, né? Porque basicamente você vai empregar esse A dessa forma, para se referir a algo que ainda vai acontecer ou para empregar na distância. Daqui a 3 anos irei para a Inglaterra. Isso já aconteceu? Não, isso vai acontecer, isso é futuro. Então, há 3 anos, com A, só o A, só ele. Estamos morando a 5 quilômetros do metrô. Distância, então esse A também é sozinho, só ele, tá bom? Porque indica distância. Certo, pessoal? Nas placas que você lê aí na rua, lombada a 50 metros. Esse A, dá uma observada, esse A deve estar escrito só o A e sem nenhum tipo de acento, tá bom? Lombada a 50 metros, lombada a 100 metros, porque indica distância, certo? Então, são essas regrinhas, né? Muitas regrinhas, muitos pares de palavras que nos geram dúvidas, mas tá aí. Tudo esclarecido para você não errar mais, tá bom? Então agora vai lá para os exercícios, vai praticar a grafia dessas palavras para que você já possa ir memorizando aí todas essas situações, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e nós nos veremos nas próximas aulas. Até mais!